Oi, meus queridos. Bom, eu fiquei devendo a quarta mensagem da pregação da pastora Marinês, da série que fala sobre a nossa fragilidade nas mãos poderosas de Deus, né? E essa quarta mensagem, ela foi sobre a nossa fragilidade espiritual, né? Que a pastora Marinês Cândido nos ministrou. E eu tô aqui passando para vocês o resumo, né, da última pregação dela, como eu tenho prometido. E eu vou estar abaixando a cabeça e lendo várias vezes aqui, porque essa pregação é muito linda, ela está um pouquinho mais longa, e eu quero ser fiel a tudo que ela ministrou aos nossos corações. Então, por isso que eu vou estar lendo aqui. Eu só vou estar falando alguma coisa assim, que se Deus, o Espírito Santo, colocar no meu coração, né? Além do que ela já disse, e eu tenho certeza que ele coloca sempre, mas eu quero ser principalmente fiel à ministração dela, tá? Então ela começou a pregação nos falando de quando Deus ia visitar, ia passear lá pelo Jardim do Éden, e Adão e Eva se esconderam, né? Numa das vezes que Deus foi, se esconderam por quê? Porque eles cometeram pecado, eles comeram lá a maçã, tal, a história da serpente, e aí eles perceberam que estavam nus. Então se sentiram vergonha de Deus e por isso eles se esconderam, tá? Lá em Gênesis 3:8 diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, né? Eles tiveram vergonha, né? A gente está falando sobre a nossa fragilidade espiritual, né? Deixa eu continuar aqui o que ela colocou pra gente, né? Mas quando nós nos convertemos, esse véu é tirado, né? Esse véu é tirado e nós passamos a enxergar. É como se você tivesse assim, quando você se aproxima mais da luz. Eu tenho uma luz aqui bem pertinho de mim, que se eu me aproximar mais, assim, ó, você vai ver mais os meus defeitinhos do meu rosto, as minhas ruguinhas, né? Então, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo o quão pecador eu sou, quão falho eu sou, né? Mas isso não é ruim, isso é uma coisa boa, né? Porque você vai estar percebendo isso, que são coisas que Deus quer transformar na sua vida. Deixa eu continuar aqui para ser fiel ao que ela disse, né? Então a poderosa mão de Deus, ela tem esse poder sobre nós, né? Quando nós nos convertemos, ela tem esse poder. Ela pode mudar qualquer coisa, né? Ela tem esse poder na nossa fragilidade espiritual, né? E então, em Lucas 18, 34, 43, diz assim, ó, quer ver? Já está até aberto aqui. E eles nada entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tem misericórdia de mim, né? Então ele está falando daquela passagem do cego, né? Ele ouviu falar, né, de que Jesus iria passar ali, então ele clamou o quê? Pela descendência de Jesus, né? Ele disse Jesus, ele não só disse Jesus, ele disse Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então é como se ali ele estivesse reivindicando a promessa, né, de Deus na vida dele, né? E os discípulos ali meio confusos, não entendendo o que estava acontecendo, né? Jesus parou, né? Falou com aquele homem que teve fé e que reivindicou a promessa dele para si, falando da descendência dele, chamando ele de filho de Davi, e ali ele fez aquele homem enxergar, né? Então Jesus, quando a gente clama dessa forma, né, ele pode fazer milagres na nossa vida, né? Mas desculpa o né, gente, não consigo parar de falar né, toda hora eu falo né, coisa chata. Mas deixa eu continuar aqui onde a Marinês ministrou os nossos corações, tá? Como eu já falei, eu quero ser muito fiel a tudo que ela disse. Então agora a gente vai falar sobre fontes receptoras do poder de Deus, sobre essa nossa fragilidade espiritual, sobre a minha fragilidade espiritual, sobre a sua fragilidade espiritual também, né? Primeiro nós vamos falar sobre fé.
Fé. E a fé, ela não vai me tornar uma pessoa super-humana, super-mulher, super-homem, mas ela vai me dar poder, né? A fé, ela vai dar o poder, pois a fé, ela vem antes do milagre. Pois primeiro aquele homem cego lá, primeiro ele teve fé, né? E depois aconteceu um milagre na vida dele. Então primeiro nós precisamos ter fé, para depois acontecer o milagre na nossa vida, né? A fé, ela é assim, ela é condutora, se você quiser anotar aí também. A nossa fé é o que nos conduz a Jesus. Não importa se o terreno está árido, se as nossas circunstâncias estão difíceis, é essa fé que vai nos conduzir a Jesus. Por isso que ela é condutora, né? A fé, ela também é condutora. A fé, ela também compensa, né? Ela compensa porque mesmo em momentos que parecem que tudo se contradiz, a fé, ela é como se você tivesse assim, confiança. A fé, ela traz confiança, né? Você já viu uma criança assim, quando ela se machuca, às vezes enfia um espinho, alguma coisinha no pé, se machuca, né? E você vai tentar ajudar ela. Então ela tem que ter confiança em você, porque aquilo ali vai doer na hora que vai tirar, mas depois vai passar e ela vai se sentir liberta. Isso é fé, isso é confiança. Aquela criança vai precisar confiar em você. Ela vai saber que aquilo ali vai estar doendo, mas que vai libertar, ela vai passar, né? Deixa eu continuar aqui dentro do que a Marinês ministrou aos nossos corações, tá? Pode ser que você não está entendendo as coisas que você está vivendo agora. Pode ser que você esteja passando por momentos difíceis. Muitos de vocês sabem, eu estou passando por momentos difíceis. Nesse momento que eu estou aqui gravando vídeo para vocês, né, e passando essa última mensagem, minha mãezinha está internada no hospital, num estado muito grave, já há vários dias, e eu estou aqui, né? Meu pensamento está nela, as minhas orações com ela. Eu sei que Jesus está lá cuidando dela e Ele vai fazer o melhor por ela, né? Por quê? Porque eu estou confiando em Jesus, que eu posso estar aqui falando com vocês, sorrindo para vocês e crendo que Jesus está cuidando da minha mãe, né? Isso é fé. Isso é a fé que compensa. Eu sei que compensa eu crer que Deus, Ele tem o melhor para minha mãe, né? Que a vontade dele vai ser feita. Se ela tiver que sair daquele hospital, melhor, ela vai sair. E se ela não tiver que sair, ela não vai sair. Eu sei que vai ser... Eu confio que a vontade dele vai se cumprir. Isso é a fé que compensa, né? A fé que compensa. Então, às vezes, você não está entendendo o que você está passando, né? Mas eu queria que você gravasse no seu coração, que a Marinês ministrou aos nossos corações, que essa fé, essa confiança que você está tendo, essa fé que compensa, ela vai te trazer vitória. Ela vai te trazer a vitória. Você precisa estar convicto disso. Ela vai te trazer a vitória. Quando nós temos Jesus no coração, nós não precisamos nos esforçar, sabe? Fazer esforço para perdoar. Nós não precisamos nos esforçar para ser bondosos, para amar as pessoas. Sabe por quê? Porque se você tem Jesus no coração, isso tudo é automático. Às vezes as pessoas até não entendem o seu amor, mas é automático você amá-las. Se você tem Jesus no coração, é automático você amá-las. Às vezes você concordando ou não com a maneira de vida que elas levam, com as escolhas que elas fizeram, amar elas, se você tem Jesus no coração, amar as pessoas, ser bondoso, ter compaixão com aqueles que sofrem, é uma coisa automática. Você não tem que fazer esforço algum. Isso vai fluir naturalmente do seu coração, de você, porque Jesus está ali, né? Deixa eu ler mais um pouquinho do que ela passou. No capítulo 20 lá de Crônicas, existe uma guerra que era impossível vencer. E aqueles homens ali, eles jejuavam e oravam. E
Daniel, durante esse jejum e oração, ele tinha as visões de Jesus dizendo que ele ia ter aquela vitória, né? Então, a gente está falando de fé, de oração, né, de jejum, de como é importante também você jejuar e orar para você obter as vitórias do Senhor, né? Também ela falou um pouquinho sobre Jonas dar uma palavra difícil lá para aquele povo de Nínive, mas Deus mudou a palavra que ele tinha mandado Jonas ir levar lá. Por quê? Porque aquele povo jejuou e orou. Tá vendo qual é a importância do jejum e a oração, né? Deus ia acabar ali com Nínive, com aquele povo, né? Por causa da desobediência deles, mas eles oraram e jejuaram e Deus teve misericórdia. Então esse é o nosso Deus, que quando você se prostra diante dele, você pede a misericórdia dele. Quando você faz como cego, diz Jesus, filho de Davi, você está invocando a promessa para a sua vida. Então ele pode mudar de ideia sim e te dar a vitória. Ele vê a sinceridade do seu coração, né? E então o jejum é uma arma poderosa. A pastora Marinês nos ministrou sobre isso. O jejum é uma arma poderosa. Desculpa algumas falhas, viu, gente? Vocês sabem, é meu jeitinho mesmo, tá? Então, a falta da oração e da leitura da palavra, da Bíblia, ela traz derrota para nós, sabe? Ela vai fortalecer a nossa carne e não o nosso espírito. Ela vai estar fortalecendo tudo que não agrada a Deus. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, não leio a palavra de Deus que está ali na Bíblia, que é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida, eu vou estar só fortalecendo a minha carne. E o meu espírito vai estar cada vez mais fraco. Então, quando eu estiver frente a uma batalha, quem vai vencer? Será a carne ou será o espírito? Será aquele que eu alimentei, não é? Então, eu preciso estar sempre orando, eu preciso estar sempre lendo a palavra, me alimentando da palavra de Deus, para que o meu espírito se fortaleça e não a minha carne. Isso é muito importante, né? Nós gravarmos isso em nosso coração. Então, vamos falar um pouco aqui do jejum. O que vem a ser o jejum? Então, falamos um pouco, né? E ela colocou aqui, né? Ministrou aos nossos corações. O jejum, ele é uma estratégia de enfraquecimento da nossa carne, né? É o que eu acabei de falar. É o esvaziamento do nosso eu. Jejuar, o jejum, ele precisa ser voluntário. Ele precisa ser voluntário. Você tem que fazer aquele jejum por sua vontade própria, não porque ninguém te mandou, não, mas porque você quer fazer aquele jejum, porque você quer estar mais perto de Deus, porque você quer enfraquecer a sua carne, porque você quer estar pronta para as tentações que virão todos os dias, todas as horas. Esse é o objetivo do nosso jejum. Tem que ser esse o nosso objetivo, né? Que você vai estar colocando sobre você mesmo renúncia de coisas que precisam ser renunciadas na sua vida. E durante esse jejum, né, é bom falar sobre a renúncia, que durante o jejum e a oração, o Espírito Santo, se você não sabe quais as renúncias que você tem que fazer, o Espírito Santo ele vai trazer ao seu coração quais as renúncias que você precisa fazer. Ele vai trazer ao seu coração. É para isso também que serve o jejum. Ele vai estar fortalecendo o seu espírito e vai estar te revelando o que é que você precisa renunciar. Um dos objetivos do jejum é enfraquecer o eu, né? Falamos sobre isso. E fortalecer a nossa vida com Deus. Em Colossenses 3, 5, 8, diz assim, ó, deixa eu ler aqui que eu acho que eu separei também para ficar mais fácil, para não ficar demorando muito aqui para achar, né? Em Colossenses 3, 5, 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que é para nós nos despojarmos do velho homem. Aquele velho homem que fazia tudo que desagradava a Jesus. É isso que quer dizer a palavra despojar, né? Aquele velho homem, ele precisa estar morto todos os dias, né? Eu preciso viver para Jesus todos os dias. E não deixar que o velho homem levante e viva, mas sim que o meu espírito esteja vivificado, né? Vivificado em Jesus todos os dias, para que aquele velho homem realmente esteja morto, que eu esteja realmente despojado daquele velho homem
que ele está dentro de nós, ele está dentro de mim e de você, mas ele precisa estar morto. E quem vive tem que ser o novo homem, a nova vida, né, que Jesus nos deu. Então o jejum é uma estratégia para nós estarmos focados sempre em Jesus. Em Hebreus 12, 1, 2 diz assim, Hebreus 12, 1, 2 diz assim, olha: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? E corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, olha só como é importante, né? Que nós corramos com paciência para Jesus e que nós deixamos para trás todo o pecado que nós vivíamos, né? Então, o jejum também vai estar nos ajudando nisso, né? É Hebreus 12, 1, 2 que eu li, tá? Se eu estiver com os meus olhos em Jesus sempre, todos os dias, é difícil eu tropeçar, hein? Nós podemos até tropeçar, mas é difícil. Se os nossos olhos estiverem em Jesus todos os dias, vai ser difícil a gente tropeçar, sabe? Aí a nossa vida é só de vitória, se eu estiver com os meus olhos em Jesus. Isso não quer dizer que não tem sofrimento, que não tem aflição, que não tem dor, que não tem luto. Mas isso quer dizer que eu vou estar vivendo com a vida transbordante de Jesus dentro do meu coração. Então eu vou passar por tudo isso, mas eu vou passar transbordando da presença de Jesus no meu coração. Então aquilo vai passar e depois eu vou ver a vitória de Jesus. Tudo que vai acontecer vai ter lições, vão acontecer lições preciosas de Jesus, e depois eu vou ver as vitórias sobre tudo que eu passei, sabe? Por isso que nós temos que realmente estar despojando, né, do velho homem e correr, né, com o foco em Jesus. Desculpa, gente, eu tô dando uma olhadinha aqui, desculpa no que ela... Nada na nossa vida, eu tô tentando ser fiel ao que a pastora Marinês pregou, tá, gente? Eu não sou profissional de nada, eu tô sempre falando isso pra vocês, não esperem isso de mim, esperem esse jeito simples e singelo mesmo, né? Quem sabe um dia eu aprenda, né? Falar bonitinho, ficar só olhando aqui pra vocês, olhar pro lugarzinho certo da câmera, né? Então, nada pode ser mais importante, nada pode impedir que eu tire os olhos do Jesus que está aqui no meu e no seu coração. Não tem nada que pode ser mais importante do que isso. Grava, gente, isso. Não tem nada que pode ser mais importante do que o Jesus que está no meu e no seu coração. Nada, nada, nada. Então, como deve ser o jejum? Às vezes, a nossa vida chega a limites difíceis, né? Um casamento acabando, ou às vezes pai e filho brigando, aquelas coisas horríveis que acontecem, né? E você pensa assim, puxa, não vai ter mais jeito, não vai ter mais jeito. Mas sabe, às vezes é nessas piores situações que, se você está jejuando e orando, algo lindo acontece depois de tudo isso. Às vezes são coisas que precisavam realmente acontecer, as coisas que precisavam realmente ser ditas, as coisas que precisavam ser descobertas, máscaras caírem, tirarem o véu, para que as pessoas sejam verdadeiras umas com as outras, e para que os milagres de Deus possam estar acontecendo ali. Às vezes você olha, parece uma coisa tão ruim, você fica tão nervoso, nervosa com aquilo, mas às vezes, aos olhos de Deus, aquilo precisava acontecer para desnudar tudo, para realmente acontecer a vida de Deus na tua casa, na tua família, com seus filhos, com seus amigos, no teu trabalho. Eu não sei o que é que você está vivendo, a situação difícil, né? Mas às vezes você está olhando com os olhos humanos e você precisa olhar com os olhos espirituais. Às vezes tudo aquilo tem um propósito de Deus para acontecer algo muito melhor ali daquela situação que parece tão difícil, tão ruim.
né? Você precisa ver, né, desse outro ângulo que a gente está conversando, com os olhos espirituais. Então, as promessas de Deus, agora a gente vai falar um pouquinho das promessas de Deus. A vida com Deus, ela é feita de promessas. A Bíblia está cheia de promessa. Então, nós precisamos tomar posse daquelas promessas que estão na Bíblia. E lá em Lucas 18, que nós lemos, 18, 38 e 39, né? Aquele cego, nós já falamos sobre isso, ele reivindicou a promessa de Deus que está na Bíblia, né? Ele reivindicou, né? E aquele tempo não tinha tudo escrito assim certinho, né? Mas ele disse, Jesus, filho de Davi. Aquilo é uma como se ele estivesse tomando posse da promessa de Deus, que aquele Jesus podia fazer ele voltar a enxergar. E assim precisa ser a nossa fé. A nossa fé precisa ser real. Quando nós mencionamos as promessas, Jesus ouve. Números 23 cita assim que Deus não é um homem que mente. Então, toda a palavra dele se cumprirá. Em 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas foram as promessas de Deus? Quantas foram as promessas de Deus? Então a Bíblia fala muito das promessas de Deus, né? E eu queria que você voltasse um pouco lá na primeira, na segunda, na terceira pregação, e agora você fechasse com essa quarta pregação e você se lembrasse disso, né? Das promessas de Deus sobre a sua vida. Deus tem muitas promessas sobre as nossas vidas e nós precisamos tomar posse delas para ter uma vida realmente transbordante do amor de Jesus no nosso coração. A nossa fé, ela não é cega, ela é guiada pelas promessas de Deus. Sabe, muitos às vezes falam, esses crentes são cegos, fanáticos, eles não entendem o que eles falam. Não, na Bíblia estão as promessas de Deus e nós somos guiados por ela. Nós sabemos aonde nós vamos porque nós somos guiados por Jesus e pelas promessas de Deus. Nós não andamos sem rumo, nós precisamos andar mediante a palavra de Deus e mediante as promessas de Deus que tem para nós na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia tem a frase não temas mais de 365 vezes. Por que será, né? Que é para a gente não temer mesmo nada. Porque nós temos as promessas de Deus. Aconteçam as tempestades, os vendavais, os lutos, as dores. Tudo isso vai passar. E as promessas de Deus, elas não mudam, elas vão ficar. Se nós tivermos tomado posse delas. Se nós levarmos essa vida de confiança em Deus, de fé, as promessas vão permanecer na nossa vida, né? E deixa eu continuar aqui, onde a Marinês finalizou para nós essa mensagem, né? Como eu falei para vocês, porque eu quero ser fiel ao que ela disse. Eu acho que eu disse algumas coisinhas assim que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas eu quero ser fiel à palavra que ela nos ministrou tão lindamente, foi impactante mesmo, cada pregação que ela nos ministrou, né? Então, existem condições para você ter essa vida abundante de Deus, para que a sua fragilidade espiritual ela seja tratada por Deus, para que você seja forte mesmo em meio à sua fragilidade espiritual. Existem condições para isso, né? É preciso você conhecer a palavra, porque se você não conhecer a palavra de Deus, como você vai tomar posse das promessas de Deus? Fala para mim, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não sei das promessas, como que eu vou tomar posse? Como que você vai confiar no que eu estou te falando? Como que a gente vai confiar no que a pastora Marinês ministrou aos nossos corações? Eu preciso conhecer por mim mesma, não pela experiência de outras pessoas, testemunho de outras pessoas, que é muito lindo de se ouvir, né? Mas eu preciso confiar por mim mesma. Eu preciso ter as minhas próprias experiências. E a única maneira disso acontecer é eu ler a Bíblia, é eu tomar posse das promessas, é eu conhecer as promessas por mim mesma. Não pelo que me falam, não pelo que o pastor está lá pregando,
né? É importante ouvir, mas também é importante conferir na Bíblia, ler, tomar posse dessas promessas, gente, tomar posse, né? Então, a nossa ignorância nos leva para caminhos, às vezes, que nós mesmos complicamos, né? A Marinês contou a historinha de um rapaz que embarcou, né? E num navio que ia para longe e tal, ele levou um mantimento tal, que para ele sobreviver ali dentro, e ele ficava ali trancado no quarto, né? E comendo bolachinhas, coisas que, né, os pais dele tinham feito com amor, de certo, para ele levar, né? Mas aí houve um dia que acabou, a viagem era longa naquele navio, e houve um dia que acabou os mantimentos dele, né? E ele pensava, o que eu vou fazer agora, tal, né? E ele via, assim, naquele navio, né? Tinham muitas coisas gostosas servidas, refeições fartas nas mesas, em todos os horários, né? Mas ele pensava assim, eu não tenho dinheiro para pagar nada, agora a minha refeição já acabou, eu vou morrer de fome. Aí finalmente ele já não estava mais aguentando a fome dele, e ele resolveu ir falar com um garçom, né, para ver se aquele garçom tinha misericórdia, dava alguma coisa para ele comer, né, porque ele já não estava aguentando, ele estava morrendo de fome, gente. Sabe por quê? Por ignorância. Aí ele foi pedir para aquele garçom comida, falar com aquele garçom, e aquele garçom falou para ele que ali naquele navio tudo era de graça, já estava tudo incluso no preço da passagem, tudo era de graça, né? E ele estava morrendo de fome por ignorância. Deixa eu corrigir, eu acho que eu falei para você que ele estava escondido, mas não é isso. Ele estava no quarto, ele tinha pago a passagem dele e levado as comidinhas dele, né? Então eu só quero corrigir isso, só para não ter que apagar eu não vou apagar por causa desse errinho, né? Então aquele rapaz estava morrendo por ignorância, porque tudo era de graça, já estava inclusa na passagem que ele havia comprado. Então não havia motivo para ele passar fome. Eles estavam morrendo de fome por ignorância. Então isso é o que acontece às vezes comigo e com você, né? Não vamos morrer de fome por ignorância da palavra de Deus. As promessas, elas estão todas aqui, né? Na palavra de Deus. E eu queria terminar assim falando para você que, na verdade, eu queria dizer assim o quanto eu sou grata à nossa igreja, a essa série de mensagens que a pastora Marinês nos ministrou aos nossos corações. Foram 4 mensagens impactantes naquela nossa reunião ali aconchegante das quartas-feiras. Aquilo falou demais aos nossos corações, né? E eu, como eu disse para você no começo, né? Eu tô aqui falando com você. Sabe por quê? Porque eu creio nas promessas de Deus, porque eu tenho fé, né? Porque o meu coração tá apertado, como eu falei para você, porque minha mãe tá naquele hospital já há dias, né? Mas eu creio, sabe? Que eu, mesmo assim, eu posso ter a alegria de estar aqui dividindo essa palavra com você, esse resumo da pregação da pastora Marinês com você, porque eu creio lá em Neemias 8:10, que diz que a minha alegria, ela está na força do Senhor, né? A minha força está na alegria do Senhor. Falei errado. Então por isso eu posso estar pregando aqui para você o resumo do que a pastora nos fez. Eu posso estar passando adiante, passando para você, e com alegria no meu coração, porque a minha alegria, ela está na força do Senhor. Neemias 8:10, você vai achar isso. Eu posso estar aqui falando para você com alegria sobre essa pregação também, porque eu creio no que diz lá em Jeremias 29:11-14, que os planos de Deus são os melhores para a minha vida, são planos de paz, de esperança, de bondade. Não importa a dor que eu esteja sentindo no meu coração, não importa o que esteja se passando na minha vida, os planos deles são os melhores para mim, né? Então, por isso, gente, não vamos padecer, morrer de fome. Pega a sua Bíblia, se você não tem, compra uma Bíblia, sabe? Leia as promessas de Deus, não morra de fome, tome posse das promessas de Deus que Ele tem para você, mesmo
dentro da sua fragilidade espiritual, você vai estar sendo forte. Mesmo na sua fraqueza, Ele vai estar te fortalecendo. Então é isso que eu queria que você guardasse no seu coração. Já deu 30 minutos, gente. Eu espero que você tenha conseguido escutar até o final. E eu agradeço se você ouviu. E agradeço principalmente, glorifico a Deus, louvo a Deus pela vida da pastora Marinês Cândido. Aquele amor de pessoa, aquele anjo que ela é. Que o Espírito Santo colocou isso no coração dela para ela estar ministrando essas palavras, essas 4 mensagens aos nossos corações. Que eu tenho certeza que ninguém que estava ali esqueceu, vai esquecer. É muito importante, foi muito importante para as nossas vidas, né? Então eu quero te dizer assim que Deus abençoe muito você, perdoe as minhas falhas, tá? De ficar olhando para cá, para lá, perdoe os defeitos aqui. Eu não sou pastora, eu faço tudo do meu jeitinho mesmo, que é esse meu jeito aqui, que quem conversa comigo sabe que eu sou assim mesmo. Então perdoa as minhas falhas e que Deus te abençoe muito a sua vida. E eu não vou mais estar passando resumo de pregações assim, tá, gente? Agora, como eu tinha me comprometido com essas 4, né? Então eu tô aqui terminando para vocês. Mas a próxima vez que vocês me virem em vídeo, eu quero que seja alguma coisa assim que Deus tenha colocado no meu coração para falar para você. E vídeos mais curtos. E não para me aparecer, para me mostrar, mas para estar honrando o Deus que eu sirvo, para estar glorificando o Deus que eu sirvo. E para estar tentando contagiar o seu coração com esse Jesus maravilhoso que eu conheci. Então, Deus te abençoe. E obrigado por ter escutado. Deus te abençoe a sua vida mesmo. Obrigada.